Amém. Graça e paz, meus irmãos. Tenho alguns avisos, mas a gente vai deixar. Hoje nós deixaremos os avisos para o final, tá bom? Eu queria falar para você que hoje nós vamos refletir sobre um tema que na verdade é uma história. Nós vamos fazer uma abordagem panorâmica em 2 capítulos das Escrituras, e nesses 2 capítulos nós veremos alguns versículos pontuais que traz uma história muito relevante e muito emocionante do cair e do levantar de um homem conforme o coração de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, tá bom? Então, para isso, eu queria que os irmãos já fossem abrindo as suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11, tá? 2 Samuel, capítulo 11. E esse texto que nós vamos ler, ele vai destacar alguns pontos muito importantes para a gente. Ele, além dele falar da realidade do pecado do ser humano, ele vai falar sobre a soberania de Deus, sobre a misericórdia desse Deus e sobre a possibilidade que esse Deus dá às pessoas de uma restauração. Então, é um texto que vai falar muito aos nossos corações, uma história que vai falar muito aos nossos corações. Nós leremos ali a partir do versículo 1, tá? Vamos fazer algumas paradas e algumas considerações a esse texto, tá bom? Então, 2 Samuel, capítulo 11, lendo a partir do versículo 1, a palavra do Senhor, ela fala assim, tá? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo seguinte: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à sua vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada de suas imundícias. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém. Então, a história começa aí. A nossa história de hoje, a nossa reflexão de hoje começa aí. Um momento em que os reis estavam voltando, um período de guerra. Davi enviou uma tropa, a tropa estava em guerra, as pessoas estavam em constante atividade, inclusive Urias, estava lá em guerra. E aí Davi, passeando pelo terraço, certo? O rei, escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, estava ali passeando no terraço, e em um determinado momento ele vê Batseba tomando banho, e ele vê a sua formosura, ele se encanta pela sua formosura, e ele acaba sendo tentado e aceitando a tentação e caindo em pecado. Então, a relação de Davi com Batseba mostra que, independente de quem seja o ser humano, homem ou mulher, ele está sujeito ao pecado. E essa fraqueza de Davi, ela nos lembra a necessidade de nós estarmos constantemente vigiando, de nós estarmos constantemente nos analisando, estarmos constantemente pensando por onde nós estamos andando, com quem nós estamos falando, o que nós estamos olhando, e hoje eu poderia até dizer assim, o que nós andamos curtindo na internet, quem nós estamos seguindo na internet. Tá? Isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas que você segue, não, eu só cliquei ali para seguir, nem prestei atenção quem era, mas aquilo ali declara para o mundo quem de fato é importante para você. Se você segue uma pessoa que ela pratica o pecado, se você acompanha uma pessoa que vive na prática do pecado, você está declarando não para a sua igreja, não para a sua família, não para os seus amigos, mas para o mundo inteiro, que aquela pessoa ela é relevante para você, tanto é que você segue. Então, muito cuidado com quem nós seguimos, muito cuidado com quem nós curtimos, muito cuidado com tudo, porque Davi, ele mostrou, no versículo 4, o quanto suscetível está o ser humano
ao pecado. Quanto suscetível está o ser humano ao pecado? E aí, depois do capítulo 4, né, que a mulher engravida, Davi vai tentar solucionar isso do seu jeito, como nós acabamos tentando fazer do nosso jeito. Era o que nós estávamos... É impressionante como rendeu a reunião dos jovens, porque nós comentamos a reunião dos jovens na escola bíblica, comentamos agora, Daniel comentou agora, e eu já vou comentar de novo sobre um assunto que nós estávamos conversando lá, que era nós sermos senhores de nós mesmos. Nós estávamos falando sobre isso, o ser humano quer ser senhor dele mesmo. Então, quando nós erramos, nós queremos consertar o nosso erro. Nós procuramos uma solução para o nosso erro, foi o que Davi tentou fazer, e nós veremos aí a partir do versículo 6, quando diz assim: então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Certo? Então Urias foi até Davi. E aí Urias chegando em Davi, versículo 7 diz assim: vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra, né? E depois disse a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés, lembrando da relatividade de pés nas escrituras, né? Os pés às vezes nem sempre falam sobre os pés. Então, e saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Então, Davi viu Urias: oi Urias, rapaz, como é que tá, cara? Tudo bem? Como é que tá, meu filho? Como é que tá Joabe lá? Tá tudo bem? Deu certo? Como que tá a guerra? Certo? Tá tudo bem? Tá? Tá legal. Estamos vencendo. Faz o seguinte, agora vai para tua casa, toma aquele banho, descansa, né? Fica lá à vontade, dá um tempo. Por que Davi queria que acontecesse isso? Porque ele queria que Urias se relacionasse com a sua esposa, porque aí a gravidez dela seria acreditada a Urias e não a ele, né? Então foi uma tentativa, uma estratégia, um manejo que Davi tentou fazer ali, inclusive até deixou bem claro que Urias lavasse os seus pés. Versículo 9: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu à sua casa. Urias não foi, certo? Urias não foi. E aí foram dizer para Davi: Davi, Urias não foi para casa não, certo? E aí Davi, vixe, mano, Urias não foi para casa, e agora o que eu vou fazer, certo? E aí, no versículo 11, vamos passar para o versículo 11. No versículo 11, disse Urias a Davi, né? Davi chamou Urias: rapaz, por que tu não foi para casa, cara? Vai descansar, tira esse tempo para ti, para tua esposa, né? Vai lá curtir, empurrando o cara porque ele precisava ir lá, que essa era a solução que Davi tinha encontrado. E aí Urias, tão dedicado, tão comprometido, olha a resposta de Urias, até nos deixa emotivos a resposta de Urias. Ele diz assim: Senhor, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha esposa? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha o que Urias diz. Urias diz assim: o povo está guerreando, Senhor. Está lá, nós estamos vencendo, né? Nós estamos em batalha. E o Senhor quer que eu vá para casa descansar? Não vou descansar não. Pela sua vida. Imagina o sentimento no coração de Davi naquele instante, né? Pela sua vida, certo? Pela vida da sua alma. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aí Davi: tá bom, Urias, senta aí. Não quer ir, senta aí, bebe aí, né? E aí ofereceu bebida, e Urias bebeu, né? Passou um tempo lá com Davi, aí Davi: e agora o que eu faço? Não falou com o Senhor, não consultou o Senhor, procurou um segundo plano ainda conforme ele, certo? Ainda da maneira dele, ainda como ele achava que era, certo? Aí, no versículo 15, olha o que acontece. Davi escreveu uma carta, né? Escreveu na carta dizendo: coloca Urias na frente, né? Põe Urias na frente de maior força de peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Então Davi escreveu uma carta lá para o chefe lá, disse assim: Urias está voltando, e está voltando com todo o gás, mas tu vai fazer o seguinte: tu vai colocar ele lá na frente, e vocês vão se afastar dele, vocês vão deixar ele sozinho, certo? Para que ele seja encurralado e para que ele morra.
não quis ir para casa, não quis descansar, não quis resolver da melhor forma possível, então eu vou resolver desse jeito. Então ele resolveu dar cabo da vida de Urias. E aconteceu realmente isso, né? O soldado estudou, e aí eu vou passar alguns versículos aqui para nós passarmos de maneira certa, panorâmica. O soldado ele estudou a situação, ele viu qual era a área mais perigosa, ele pegou Urias, colocou Urias na área mais perigosa, perto do muro, e aí quando eles chegaram perto do muro, eles foram atingidos por flechas de cima do muro, né? Os soldados de cima, os adversários de cima do muro jogaram flechas, Urias foi atingido e Urias morreu, certo? Urias morreu, e a notícia da morte de Urias chega até Davi. Depois vai um relatório para Davi, dizendo assim: ó, Davi, né, o chefe que sabia do esquema mandou um mensageiro, e aí o mensageiro chegou lá para Davi, e chegou lá para Davi condoído, né? E disse assim: Senhor, na verdade, certo, nós somos até poderosos, nós até conseguimos muitas conquistas, mas eu tenho notícias ruins para o Senhor, né? Alguns dos nossos morreram por flechadas, porque nós nos aproximamos demais do muro. Eu acho que foi até uma estratégia meio equivocada. Nós nos aproximamos demais do muro. Quando nós nos aproximamos, alguns de nós morreram. E infelizmente, Senhor, eu tenho que lhe dizer que Urias foi um desses que morreu, certo? Aí a notícia chega até Davi. E no versículo 26 diz o seguinte: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. Ela foi até Davi. Davi, e agora o que eu faço? Urias está morto. O que eu faço, Davi? O que eu vou fazer? Certo? Eu estou sozinha, né? O meu esposo morreu em guerra. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso ser acolhido pelo Senhor. E agora Davi como rei, certo? Davi como chefe daquele soldado valente, daquele soldado feroz, daquele soldado fervoroso, ele disse assim: não, eu vou acolher você, não se preocupe, porque eu vou cuidar de você como eu cuidaria de qualquer esposa, de qualquer soldado que morreria, né? Só que olha o versículo 27, e passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, embora Davi tinha tentado encobrir o pecado, embora ele tentou maquiar o pecado, nada foge dos olhos do Senhor, nada foge da análise do Senhor. O Senhor nos analisa todos os dias, em todos os nossos passos. Então Davi tentou encobrir de todas as formas, tentou sair até como herói na história, mas o Senhor sabia das intenções do seu coração, e sabendo das intenções do seu coração, não ficou legal diante de Deus. Então Deus disse o seguinte: vou mandar Natan lá, certo? Vou mandar Natan vai ter uma conversa com Davi, certo? E eu vou dizer para ele o que eu estou sentindo, como é que eu estou sentindo, e vou dizer para ele que de fato eu sei o que ele fez e que eu não gostei daquilo que ele fez. Eu sei e eu não gostei daquilo que ele fez. Então Natan chega para conversar com Davi, tá bom? Então a conversa de Natan com Davi já passa para o capítulo 12, né? O capítulo 12, versículo 1. Eu vou falar aqui rapidinho a conversa, tá? Só são 6 versículos. E o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Cordeirinha ali de estimação, dava um leitinho, pobrezinho, coitado ali, só tinha ela. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de tal forma, em grande maneira, contra aquele homem, que ele chegou a dizer a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso.
e pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Como vive o Senhor, esse homem precisa ser castigado. E ele tem que pagar 4 vezes, ele tem que restituir 4 vezes aquilo que ele fez. Aí Natan olha para Davi e diz assim: Davi, esse homem é você. Olha o versículo seguinte, né? Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor e teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Então eu te dei tudo, Davi. Eu te ungi, eu te dei tudo. Você tinha tudo o que você precisava. Você tinha tudo aquilo que você precisava para reinar, que você precisava para ser rei. Então Deus, muitas das vezes Deus usa as pessoas e circunstâncias para nos alertar, para chamar a nossa atenção a respeito de coisas que nós estamos fazendo, a respeito de comportamentos que nós estamos fazendo. E nós devemos ter o nosso coração disposto a ouvir. Às vezes as pessoas elas chegam para conversar com você: eu queria conversar com você, minha irmã, porque você está fazendo assim, você falou isso, e tudo. E às vezes nós criamos barreiras, às vezes nós nem ouvimos, às vezes nós não damos nem atenção. Algumas das vezes você vai ouvir e de fato aquele comentário ele não vai surtir tanto efeito na sua vida, mas em alguns casos aquele comentário ele pode gerar uma transformação de proporções imensuráveis na sua vida, certo? Então nós temos que ter o nosso coração dispostos a ouvir, dispostos a reconhecer, né, a entender e reconhecer o nosso erro. E isso aconteceu com Davi, certo? Aconteceu com Davi, tanto é que no versículo 13, olha o que Davi diz, certo? Davi diz assim: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá, certo? Você não morrerá. Então ele confessou, confessou o seu pecado, imediatamente ele pediu perdão ao Senhor, certo? Então, como Davi também, quando nós reconhecermos o nosso pecado, quando nós reconhecermos o nosso erro, por mais que aquilo incomode você, por mais que aquilo me incomode, por mais que aquilo mexa com você, às vezes até pode ser que você tenha vergonha de falar com Deus por causa daquele pecado, ou então você pode dizer o seguinte: eu vou pedir perdão de novo ao Senhor pelo mesmo pecado. Deus vai pensar que eu estou brincando com ele, provavelmente, né? Mas Deus vai pensar que eu estou brincando com ele, mas peça perdão. Peça perdão, esteja pronto a pedir perdão, esteja pronto a se reconciliar com o Senhor, mas com um coração arrependido, e não com um coração amargurado, e não com um coração simplesmente contrito, mas com um coração arrependido. Qual que é a diferença? Com vontade de não fazer mais, com vontade de mudar de direção. Uma vez nós estávamos aqui na escola bíblica, inclusive quem não está vindo para a escola bíblica está perdendo, porque está sendo uma bênção. Inclusive, e nós falamos sobre o arrependimento, que de fato é mudar de direção. Então eu pequei, eu não quero mais cometer esse pecado, eu vou resistir até o sangue para cometer esse pecado. E olha que nós não resistimos até o sangue, né? Mas eu vou resistir até o sangue para não cometer mais esse pecado. Mas, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa. Assim é um coração arrependido, o coração de quem está arrependido pelo que fez e não quer fazer mais, e não um coração de quem está simplesmente sentindo remorso daquilo que fez. Então Davi, com o coração arrependido, ele chegou ele falou para Natan: Natan, eu pequei com o Senhor, eu confesso o meu pecado para o Senhor. E Natan diz assim: Davi, o Senhor te perdoa e a tua vida será continuada por conta disso. Só que mesmo pedindo o perdão, às vezes as consequências do nosso pecado, elas se estendem. Mesmo pedindo perdão, o pecado ele traz consequências para a nossa vida. E deixa eu falar uma coisa para você, bem séria. O pecado ele traz consequências para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua igreja, para a vida de irmãos da sua igreja. O seu pecado, ele é como uma enfermidade que ela emana do seu corpo e ela acaba atingindo aquelas pessoas que estão próximas. E às vezes a consequência é
dura, a consequência é drástica, a consequência é dolorosa. E em alguns casos nem é você que sofre tal consequência por conta do seu pecado. Então, vamos parar com essa história de que eu pequei e eu vou me acertar com Deus, isso é comigo e com o Senhor. Não, pode ser que tenham pessoas sofrendo por causa do seu pecado e porque você acha que a relação é só você e o Senhor. Às vezes o seu filho está sofrendo por causa do pecado, às vezes os seus familiares estão sofrendo por causa do seu pecado, por causa da sua atitude pecaminosa, por causa do seu comportamento pecaminoso, certo? Eu desobedeci a minha mãe, eu vou me acertar com Deus. A sua mãe pode estar sofrendo por causa do seu comportamento pecaminoso, por causa do seu comportamento. Então pode atingir outras pessoas. Olha quem foi atingido pelo pecado de Davi. Olha quem foi atingido. Davi foi sim. Davi sofreu. Davi confessou seus pecados, confessou. Se nós fôssemos olhar o restante da história de Davi, muitas outras consequências Davi sofreu por causa dos seus erros. Mas nesse texto, nesse ponto aqui, olha quem sofreu por causa dos seus pecados. Versículo 14. Samuel disse: você não vai morrer. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi, Deus te perdoou. Você não vai morrer, mas o seu filho vai. O seu filho vai, certamente ele vai morrer. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ele adoeceu gravemente. Assim que Natã proclamou, assim que Natã profetizou, a criança ficou gravemente ferida. E aí Davi agora ele entra em uma luta. Só que olha o que faz Davi ser um homem conforme o coração de Deus. Há alguns dias atrás, Davi entrou em uma situação delicada e ele tentou resolver pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento, e não deu certo. E aí agora Davi se vê em uma outra situação delicada, onde seu filho está enfermo, está à beira da morte. Ele já não tenta mais resolver pelos seus próprios esforços. O que ele vai fazer? Ele vai lutar em oração e em jejum. Agora ele vai clamar ao Senhor, ele vai clamar àquele que de fato pode resolver sim o problema. Então Davi buscou intensamente a Deus em oração e em jejum. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós devemos sempre buscar o Senhor, sempre buscar o Senhor. Versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. Ele insistiu: não vou levantar, eu vou ficar aqui, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou lutar pela vida dessa criança, eu vou clamar pela vida dessa criança ao Senhor, Vou clamar pela vida dessa criança ao Senhor. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Eles dizem assim: como que nós vamos falar com Davi? A criança morreu, como é que ele vai falar com Davi agora? A gente estava tentando tirar ele dali, e ele nem ligava para a gente, ele nem ouvia a gente, ele estava lá de joelho, vidrado, orando. Como agora que nós vamos chegar e vamos dizer que a criança morreu? Então, aí está a manifestação da soberania de Deus, do plano divino. Deus havia dito: a criança vai morrer. Davi se ajoelhou, Davi jejuou, Davi fez o que nós poderíamos, o que algumas denominações hoje poderiam dizer, fez campanha, mas nós não conseguimos mudar os planos de Deus, e Deus já havia falado para Davi o que ia fazer. Então, Davi teve que sofrer a consequência do seu pecado, e o sofrimento foi a perca do seu filho, certo? A perca daquele filho que ele tanto tinha a expectativa de que ele sobrevivesse. Deus me perdoou, está tudo certo, agora Deus vai voltar a me abençoar. Não, às vezes Deus ele te põe em correção, às vezes Deus ele te põe em disciplina.
Você está pecando, e aí você diz assim, Deus me perdoa. Aí amanhã você amanhece o dia, Deus me perdoa, agora vai dar tudo certo, glória a Deus. Não, às vezes ele te põe em disciplina, porque você precisa aprender. Você precisa sofrer para aprender. Infelizmente, às vezes nós precisamos sofrer para aprender. É aquela história do homem arrumando alguma coisa em casa, batendo com o martelo, e a esposa dele, e o homem não presta atenção nisso, né? Porque a esposa ela foi colocada para ajudar o homem. E aí quando a esposa diz assim, meu filho, tenha cuidado com esse martelo, ela está cumprindo o seu papel, o papel que Deus incumbiu a ela, cuidar do seu esposo. Mas aí ele diz assim, não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele taca o martelo no dedo, certo? Ele não escuta a esposa que foi colocada ali para ajudar e para cuidar dele, porque ele sabe o que está fazendo, e ele precisa sofrer para aprender, sofrer para ter cuidado, sofrer para vigiar. Agora, a partir de agora, ele vai colocar a mão um pouquinho mais longe do prego para não se machucar mais. Então Davi precisava passar por isso, e Deus disse assim, você vai passar, você não vai morrer, mas você vai passar por uma correção. E aí Davi orou, pedindo para se livrar daquela correção. Mas a palavra do Senhor, ela é soberana. Os planos do Senhor, eles são imutáveis, eles são definitivos. E de fato Deus cumpriu aquilo que tinha dito para Davi, certo? E a criança, ela veio a óbito, certo? Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor é dirigida para nós, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor diz, eu quero você trabalhando com as crianças, quando o Senhor diz assim, você vai trabalhar com as mulheres, quando o Senhor diz, você vai trabalhar na liderança. Confie nessas palavras que chegam até você do Senhor, porque é imutável os planos de Deus, são imutáveis os planos de Deus. Nossas orações, graças ao bom Deus, né? Quem vem para o culto de oração, quem não vem também está perdendo, né? O culto de oração tem sido bênção também. Então, tudo que Deus está fazendo aqui na igreja tem sido bênção. Vocês ficam assistindo a gente pela internet aí, tá longe de vocês saber o que é que Deus faz aqui, certo? Tá bom de vocês virem para cá, para vocês sentirem o que de fato Deus faz aqui, para vocês ouvirem o testemunho de uma pessoa que sai de uma oração final da escola bíblica e diz assim, pastor, eu me senti nos braços do Senhor. Uma oração final de uma escola bíblica, eu me senti nos braços do Senhor. Uma pessoa que vem para o culto de oração, que quase todo culto de oração ele está dizendo assim, Senhor, obrigado porque eu orei e o Senhor me atendeu. Obrigado porque eu orei e o Senhor me ajudou. Obrigado porque eu orei e o Senhor agiu. Certo? Assim é o mover de Deus, assim é a ação do Senhor na primeira igreja batista em Croatá, que você também pode desfrutar se assim você vier para o nosso convívio, né? Já fica aí o convite, se vier já traz a carta, tá bom? Então, é assim, né? A gente tem que ser logo bem prático, né? Vem, já traz a carta que a gente resolve a situação aqui. Então a criança morreu, tá bom? A criança morreu, Davi lutou, Davi orou, a criança morreu, os esforços de Davi não surtiram efeito, e aí Davi poderia ter ficado com raiva, Davi poderia ter ficado triste, Davi poderia ter murmurado, certo? Mas Davi já tinha aprendido uma grande lição com o Senhor. Esse é o exemplo que nós temos que tirar de Davi, porque se tinha um cara que errava era Davi, mas se tinha um cara que aprendia com os erros era Davi. Ele errava muito, mas ele aprendia com seus erros. Nós devemos fazer isso, porque oportunidade de aprender com os nossos erros nós temos todos os dias, porque todos os dias nós erramos. Então, né, basta apenas nós aprendermos e não tentarmos insistir em fazermos do nosso próprio jeito, insistir em sofrermos por causa do nosso pecado, tá? Porque assim nós fazemos, né? Mais uma vez, foi falado no culto dos jovens que às vezes nós sofremos muito por causa do nosso pecado, porque nós insistimos naquele comportamento pecaminoso, tá? Então, às vezes nós cometemos isso totalmente diferente do que Davi deixava-se se moldar pelo Senhor. E no versículo 20, certo? Olha o que o versículo 20 diz. Então Davi se levantou da terra, né? Quando ele soube que o menino morreu, estava lá de joelho, prostrado, orando. Aí o seu servo lá, né, todo cuidado, Davi, a criança morreu já, né? Seu filho veio a óbito e tal. E aí o que aconteceu? Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor, e adorou o Senhor. Davi, ele viu se cumprir a palavra de Deus na sua história. Davi, ele viu se cumprir a palavra de Deus na sua vida, mesmo mediante a uma morte, mas a palavra de Deus se cumpriu.
Aquilo que Deus prometeu, Deus fez. Davi se levantou e Davi foi adorar o Senhor. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Depois que ele adorou o Senhor, aí ele foi sair do seu jejum, né? Saiu do seu jejum e comeu. Então Davi, ele mesmo, certo? Mesmo triste, mesmo sofrendo, ele ainda adorou o Senhor. Essa é a atitude que nós devemos ter, de adorarmos o Senhor em toda e qualquer circunstância, entendermos, reconhecermos, respeitarmos e adorarmos um Deus que é completo e definitivamente soberano. Nós devemos ter esse comportamento diante do nosso Deus. Deus, ele deixa bem claro isso. Ele diz: Davi, você está perdoado, você não vai morrer, mas seu filho vai morrer. Não, Senhor, pelo amor de Deus, se ajoelha, campanha, oração, isso, aquilo, outro. Não, Davi, ele vai morrer. E ele morreu, certo? E ele morreu. Então, Deus soberano. E aí, Davi, nós vamos terminar. Eu queria que o Isaac colocasse lá no Salmo 51:10. Nós vamos terminar lendo só esse versículo. Só o versículo 10 do Salmo 51, que é justamente Davi demonstrando o seu arrependimento por conta do seu pecado, né? Davi expressa o seu arrependimento no Salmo 51, pedindo a Deus um coração puro, um espírito renovado, tá bom? E esse exemplo nos ensina a nos arrependermos e a nos confessarmos diante do Senhor. Davi, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Em outras versões, um espírito inabalável, né? Cria em mim, ó Deus. Eu não tenho, Deus, esse coração puro. Eu sou pecador. Por causa dos meus pecados eu sofri, mas eu quero sair dessa onda de sofrimento por causa do pecado. Então, Jesus, me transforma. E essa é a lição para a gente. Você está cansado de sofrer por causa dos seus pecados? Você está cansado de sofrer por causa da distância do Senhor? Você que nos acompanha pela internet, você está cansado de sofrer? Põe aí no chat: pastor, estou cansado de sofrer. Você está cansado de sofrer por causa da distância do Senhor? Então, faz esta oração de Davi. Faz essa oração de Davi. Entrega. Confia no Senhor. Entrega o seu coração ao Senhor e diz assim: Senhor, esse coração não presta. Esse coração é egoísta, esse coração é hipócrita, esse coração é ganancioso, esse coração cobiça, nesse coração tem maldade, nesse coração tem ira, tem raiva. Toma, Senhor, esse coração e destrói ele, certo? Não fica com ele, porque de uma hora para outra eu posso pensar que lá na frente eu vou pegar ele de volta. Não, faz como tu faz, como de fato tem que fazer. Destrói ele e cria em mim um coração novo, um coração puro, um espírito reto e inabalável, com vontade de fazer a vontade do Senhor. Essa é a lição de Davi. Essa é a reflexão que nós temos que ter diante de Davi. Que você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui na igreja, você que tem nos acompanhado, você que tem vivido luta após luta, dia após dia, tem lutado para fazer o que é certo, mas acaba fazendo o errado. Tem lutado, tem ido para diversos lugares, não sei por onde você anda buscando ao Senhor, mas hoje o Senhor diz para você: eu estou aqui. Eu transformei Davi. Davi pediu que eu criasse nele um coração puro, e eu criei, e eu posso fazer isso com você também. Você entendeu? Você entendeu que se você continuar insistindo, que se você continuar resistindo, você vai continuar sofrendo, porque você vai continuar tentando viver a sua vida pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. E Deus, a palavra do Senhor, ela nos dá a oportunidade de, nesse instante, dizer: Senhor, pega o meu coração que não presta e cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. E você que já serve ao Senhor, você que já tem a sua vida nas mãos do Senhor, você pode chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, o Senhor criou em mim um coração puro, mas eu tenho manchado este coração. O meu pecado tem manchado esse coração. O meu pecado tem meio que criado ali uns arranhões nesse coração. Senhor, restaura o meu coração. Restaura o meu coração.
Você que já tem um coração transformado, restaura o meu coração, deixa o meu coração limpinho e brilhando, da mesma forma que o meu coração estava no dia que eu me entreguei ao Senhor. Restaura as minhas emoções, restaura as minhas motivações. Deus, me leva de volta ao primeiro amor. Deus, me leva de volta aos primeiros momentos com o Senhor, depois que eu fui transformado em uma nova criatura. Me leva de volta, Deus, me faz sentir as mesmas coisas, as mesmas motivações, as mesmas emoções, os mesmos desejos, a mesma força, a mesma ousadia. Você pode pedir também isso para o Senhor, porque Davi também fazia isso. Davi, mediante os seus erros, ele sempre pedia transformação para um Deus, para um Jesus que transforma, tá? E nós vamos fechar os nossos olhos. Eu vou orar por você nesse instante. Eu vou falar com um Jesus que transforma. Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor transformação. Eu quero que você se analise nesse instante. Eu quero que você analise as suas condutas nesse instante. Como você tem vivido? Você tem vivido próximo de Deus? A sua vida já está nas mãos do Senhor? Se não está, a oportunidade é essa. Se não está, o momento é esse. O momento é esse, de na oração você entregar o seu coração que não presta, o seu coração que está cansado, para que Ele crie um coração novo. Nós vamos orar para um Jesus que transforma, pedindo a Ele transformação. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido e amado Deus, eterno e soberano Pai, ó Deus, que todas as minhas palavras, Deus, possam estar lado a lado com a Tua vontade para cada um de nós. Deus, estende a Tua mão sobre todos nós que estamos aqui nesta noite, principalmente sobre aquelas pessoas que ainda não têm Jesus no seu coração. Deus, nós precisamos lavar, nós precisamos reformar, nós precisamos restaurar o nosso coração. Fomos displicentes, Senhor, fomos relaxados, como Davi, fomos tentados e caímos. E em determinados momentos, Pai, tentamos resolver pelo nosso próprio entendimento. Por conta disso, consequências vieram sobre nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que orienta, pela Tua palavra que exorta, pela palavra que corrige. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor disciplina aqueles que o Senhor ama. Obrigado, Deus, pelas disciplinas que vêm sobre a nossa vida. É mais uma prova do Teu amor para conosco. Obrigado, Deus. Mas eu te peço nesta noite, Jesus, transforma a realidade, transforma os pensamentos, transforma as prioridades, transforma, Deus, as referências de todas as pessoas que aqui estão e que nos acompanham pela internet. Deus, transforma, Deus, a história. Deus, eu sei que muitos aqui tiveram a sua história transformada no ato da sua conversão, mas Deus, põe mais um ponto significante nessa história. Transforma, Deus, a continuação dessa história. Transforma, Deus, a direção que muitos servos Teus estão tomando. Deus, transforma os projetos, os planos de muitos servos Teus, Pai. Porque servos para Te servir, que essa seja a prioridade na nossa vida, que essa seja a satisfação na nossa vida. Jesus que transforma, nos transforma, Senhor. Nos transforma. Transforma, Deus, a maneira como nós olhamos para o mundo. Transforma, Deus, a maneira como nós olhamos para os perdidos. Transforma, Deus, a maneira como nós tratamos as pessoas que precisam daquilo que nós temos de sobra, que é a graça de Deus por intermédio da Tua palavra. Transforma as nossas atitudes diante dessas pessoas. Nós precisamos, Pai, ser transformados pelo Senhor. Apesar de estarmos cheios da Tua graça, como pecadores, nós confessamos que às vezes nós não sabemos o que fazer com a Tua graça, Senhor. Às vezes nós desperdiçamos dons e talentos que o Senhor põe em nossas mãos. Às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo. Às vezes nós desperdiçamos as valiosas lições que nós recebemos. Aqueles instantes, Senhor, que a Tua palavra mexe com o nosso coração. Aqueles instantes, Senhor, que a Tua palavra nos emociona.
Aqueles instantes que a tua palavra faz com que nós tenhamos vontade de, na metade do culto, se levantar e sair evangelizando e te servindo, igreja fora. Mas Deus, no dia seguinte, nós nos esfriamos e nós desperdiçamos muito daquele ímpeto, desperdiçamos muito daqueles conceitos, muitos daqueles planos e projetos. Deus, transforma isso. Senhor, transforma, Deus, a primeira igreja batista em Croatá, porque Croatá precisa desta igreja aqui, por isso o Senhor colocou ela aqui. Transforma, Deus, toda a congregação, transforma todos os projetos, todos os planos, todas as prioridades, transforma a estrutura, transforma tudo aquilo que precisar ser transformado, para que todas as pessoas que não conhecem Jesus, que pisarem aqui, possam ser atingidas pela graça do Senhor, de acordo com o teu Espírito, de forma irresistível ou não, mas que possam ser atingidos pela graça do Senhor neste lugar. Que nenhum saia daqui sem ser abençoado com uma palavra genuína de transformação de vida, com uma proposta genuína de transformação de vida. E Deus, eu quero encerrar esta oração pedindo, Deus, pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, pelas pessoas que aqui estão e que nos acompanham pelas redes sociais, Pai, que ainda não têm Jesus, que ainda não entregaram o seu coração a Jesus. Deus, age de maneira soberana sobre a vida dessas pessoas. Deus, convence essas pessoas que não dá mais. Chega de tentar fazer as coisas do seu próprio jeito. Chega de sofrer por causa das suas escolhas. Faça, Senhor, com que elas tomem a única escolha que pode acabar com o sofrimento delas, que é a escolha de entregar-se genuinamente a Jesus. Deus, que isso aconteça hoje, que isso aconteça de maneira urgente. Transforma, Deus, a história dos nossos amigos, dos quais nós tanto oramos, dos quais nós tanto intercedemos. Abençoa, Deus, grandemente a nossa igreja e todos aqueles que estão próximos de nós. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.